livro espírita está citada a personalidade congênita, quem é seu autor e quem o psicografou? Isso é fácil, né? Muito. Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, em 1946, né? Falar nisso, alguém fez a lição de casa de assistir o Nosso Lar? Sim. Assisti. E aí, o que vocês acharam? Bem A forte. gente sempre vê uma coisinha a mais, né? Cada vez que assiste, fala, nossa, eu não tinha visto isso. É engraçado. Muito bom. Perceberam que o filme é uma psicoterapia reencarnacionista, né? A demonstração da psicoterapia feita no André Luiz. Total. A primeira vez que eu assisti, eu não tive essa visão. Mas dessa vez que você falou para assistir, a gente já começa a enxergar de forma totalmente diferente. Totalmente. Márcia, eu fiquei com dúvida sobre o autor, de ser o André Luiz ou ser aquele médico psiquiatra encarnado numa palestra que ele deu no Nosso Lar. Dr. Barcelos, não. Dr. Barcelos. É do André Luiz, Eliana. O autor é André Luiz. Dr. Barcelos. Nesse caso, o Dr. Barcelos, ele fez o quê? Ele fez parte ali da história, né? Ele é um dos trabalhadores do Nosso Lar também. Então, foi Márcio. Oi, Beth, fala. Eu não entendi, você disse que o Nosso Lar, no Nosso Lar, no filme, foi feita uma psicoterapia reencarnacionista no André Luiz. Não entendi assim, eu não vi isso. Olha, Beth, lá não é chamado de psicoterapia reencarnacionista, lá é só terapia. Mas lá ele foi tratado com a PR. Você concorda ou não? Mas aí, quando ele estava aqui, então, porque é invertido, então, a gente aqui vê as vidas passadas no plano, e até chegar no plano espiritual, certo? Na verdade, o André Luiz ele foi tratado lá no plano espiritual, né? O tratamento dele foi lá no Nosso Lar. Tá, ele estava lá no Nosso Lar, ele foi para lá, aí ele chegou como médico, só que ele foi trabalhar como enfermeiro, né, no auxílio das pessoas que estavam chegando. Mas como assim? Eu não entendi o paralelo que você fez com a psicoterapia reencarnacionista e o Nosso Lar. Eu não vi. Então, olha só, a minha visão, tá, Beth? O doutor André Luiz, enquanto encarnado, ele era um cara ateu, ele era um cara viciado em bebida, viciado em jogo. E não tratava bem a família. Um cara totalmente torto. Traía a mulher, né? Um cara totalmente torto. E lá ele se transformou no mentor do Chico Xavier, olha só. Olha essa informação que ele teve. Um ser humano qualquer, um ateu até, um cara totalmente torto, totalmente, sabe? E aí, como é que um espírito desse, encarnado, chegaria a um nível de mentor, de ser auxiliado pelo Emmanuel? Como é que isso é possível? Foi feita uma terapia lá com ele, no plano espiritual. Ele chegou lá pensando que era médico, ele teve que trabalhar como faxineiro, né? Como enfermeiro, para chegar a um nível de entendimento que ele era igual a todo mundo. Ele literalmente fez uma reforma íntima no Nosso Lar, né, mano? Isso. Bom, cada um tem uma interpretação, certo? Então, se você não viu esse paralelo, Beth, tá tudo certo também. Não, mas eu gosto de ouvir o jeito de pensar de cada um, porque cada um vê por um prisma, e aí agrega a gente conseguir enxergar melhor as coisas, né? E aí eu estou tentando enxergar o seu prisma. Eu concordo com tudo isso que você falou. Achei que, nossa, super tem a ver, óbvio que tem a ver. Mas aí eu fico também pensando aqui, puxa, é verdade tudo isso que você falou. Quando ele estava encarnado aqui na Terra, ele não foi ateu, ele foi ateu, ele não foi um bom pai, não foi um bom marido, bebia. E como ele conseguiu chegar lá no plano espiritual e verdade, ser um mentor de Chico Xavier, né? Como assim? Então ele devia ter créditos e méritos em outras vidas, né? Anteriores, né? O que fica bem claro ali que a evolução dele foi totalmente no plano espiritual, né? Não mostrou que ele foi em encarnações passadas,
Só mostrou a atual encarnação, a última que ele passou como André Luiz. Mas o que mostra o filme? Que a evolução só é possível quando a gente tem uma passagem pelo plano espiritual. Quando a gente faz as nossas investigações, quando a gente vai até lá. Você percebe que lá que acontece a evolução, a consciência. Sim. A parte consciencial quando estamos lá. Sim. Você tá vendo como é bom falar? Porque como eu já passei por algumas investigações do inconsciente, através da regressão, quando eu estava lá, e aí eles me trataram, conversaram, falaram muito. É verdade isso, entendi. E lá no plano espiritual, quando o André Luiz estava, ele também foi tratado. Tá, entendi. Entendi a associação que você quis fazer, entendi agora. Tá, entendi, Márcio. Então, significa também que a nossa evolução pode ser tanto aqui, na matéria, quanto lá. E é muito mais lá, na verdade, né? Quando a gente vai fazer um passeio até lá, através da investigação de consciente, dos nossos mentores nos levam até lá, é lá que ocorre a parte consciencial de evolução mesmo. Por quê? Porque o nosso espírito, ele é puro e perfeito só lá no nosso lar, só lá. Enquanto a gente está encarnado, é diferente. Aqui a gente não é puro e perfeito, não. Não, porque aí a gente tem os apegos e o ego, né? Que é bem... Sim, exatamente, a gente tem o ego. Nossa, Márcio, amei esse seu ponto de vista. Me fez, visualizar melhor as coisas. Gostei. Muito bom. E aí, alguém teve algum ponto de vista diferente? Márcio, eu tenho uma dúvida quando fala que o nosso espírito só é puro e perfeito lá na colônia espiritual. Isso aí é claro, né? A gente se libera de todas aquelas inferioridades ligadas ao corpo físico. Mas, para mim, ainda não é claro que essa evolução só possa ocorrer lá. Porque aí o que nós estamos fazendo aqui? Supondo que a pessoa nunca faça uma regressão, uma regressão dessa que nós estamos aprendendo, né? Essa psicoterapia. Ela nunca tem acesso a isso. Ela pode fazer esse tipo de coisa através de um sonho, os mentores colocam a pessoa num sonho e, através desse sonho, ocorre essa chegada no plano, numa colônia espiritual, não necessariamente nosso lar, poderá ser outra colônia. Então, são essas duas dúvidas, que não precisa ser somente só a colônia espiritual nosso lar, pode ser outra colônia espiritual que nós temos ao redor do nosso planeta. E o segundo a pessoa pode fazer isso em sonho também, se nunca tiver acesso a uma psicoterapia reencarnacionista? Então, Eliane, é assim, né? O nosso espírito é puro e perfeito. Nessas outras dimensões, no nosso lar, nas outras colônias. Então, nessa outra dimensão, nosso espírito é puro e perfeito, ele já é evoluído, não precisa de evolução. Quando ele encarna um corpo numa versão persona, ele vira uma alma. A alma é um espírito encarnado. E aí, esse espírito encarnado vai ajudar esse ego, né? Essa versão persona, que é um ser humano, a fazer a evolução do ego dele. Deu para entender mais ou menos ou não, Eliana? Ficou alguma dúvida? Então, só consegue quem tem acesso a essa psicoterapia. Quem não tem, não vai evoluir nessa encarnação? Olha, pode evoluir sim, de uma outra maneira. Não através da psicoterapia reencarnacionista, mas de outras terapias, outras técnicas. Por que não? Então, não tem só a psicoterapia reencarnacionista que faz esse tipo de evolução, não. Tem outras também. Mas, atualmente, segundo os mentores espirituais, eles falaram que aqui no plano terreno, a terapia mais, assim, completa, em termos de evolução de ego, é a PR. Isso foi uma mensagem dos mentores, uma turma que eu ministrei lá em Vitória, no Espírito Santo. Essa mensagem. Mas eu penso assim, mesmo aquelas pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de terapia, nós temos a nossa intuição, os nossos mentores estão 24 horas do nosso lado. Então, assim, ele passa a intuição e depende do livre-arbítrio de cada um, né, colocar essa intuição à frente, seguir em frente, ou, de repente, colocar o ego. Isso é uma decisão própria. Tá? Então, eu acho que a evolução tá, assim, todo mundo tem essa oportunidade. Nós viemos aqui para evoluir, independente das ferramentas que a gente encontra aqui na Terra. Tá? Então, essa é a minha opinião. E outra coisa, com relação, a gente estava conversando, com relação aos mentores, né? Então, o fato do André Luiz se tornar mentor do Chico Xavier
Eu acho que é um espírito que ainda está em evolução. Eu acho que o André Luiz ainda voltou outras vezes para poder realinhar aquelas atitudes que ele fez, né, que não estava legal, mas ele foi um mentor porque ele tinha aquela sintonia com o Chico e tinha todo um cabedal de conhecimento para passar para o Chico Xavier ser intérprete para a gente também ser beneficiado com esse conhecimento. Então, eu acredito que os mentores espirituais não são seres que já terminaram a evolução. Eu acho que são seres que estão evoluindo. Eu acredito que o meu mentor pode ser até o meu pai ou alguém que já conviveu comigo e que retornará no futuro para poder prosseguir aqui na Terra a evolução. Eu penso. É isso mesmo, Elza, porque qualquer pessoa pode evoluir o ego dela, independente de ser reencarnacionista ou não. Sim. Pessoas são evoluídas de ego aí, muito mais do que qualquer reencarnacionista. Exatamente. Ô, Márcio, como eu falei na última aula, eu sou uma eterna curiosa, né? E eu gosto de ler algumas coisas em relação ao espiritismo. E pelo que eu andei vendo, não agora, mas já de um tempinho para cá, o Chico e o André Luiz já se acompanham em várias vidas como mentores um do outro. E o André teve a permissão, na verdade, de evoluir para que fosse feita essa última encarnação do Chico, né, que ele fosse o mentor do Chico, após essa decodificação do Livro dos Espíritos e tudo mais, em 1800 e pouco por Kardec, justamente para que antes não tinha esse entendimento, né? Então, hoje existe o entendimento, existe a psicografia, existe tudo mais, mas que eles já se acompanham, um como mentor do outro, já em outras vidas, inclusive há mais de 500 anos isso daí já vem acontecendo. Com certeza. Em relação ao que foi falado da reforma, né, da pessoa tal ou não ter condição de se evoluir ou não, né? Eu entendi o ponto de vista do Márcio de que espírito puro, na verdade, apesar da gente estar aqui evoluindo o nosso ego, a gente pode se evoluir o quanto for, mas espírito puro mesmo, sem o peso da densidade do plano carnal, eu acredito também que só no plano espiritual. Por causa da densidade do próprio planeta, né? A densidade que a gente tem aqui, os nossos chakras, quando a gente desce, já são mais densos, né? Mais do que lá em cima. Então, eu acredito também que, como espírito puro, a evolução total só se dá lá em cima. E aí, Eliana? Respondida ou ficou alguma dúvida ainda? Eu ainda continuo com dúvidas, porque diante das palavras das duas colegas agora, né, que André Luiz e Chico Xavier fazem esse intercâmbio de mentor e a pessoa que está sendo orientada ao longo de diversas vidas, o que deixa para mim claro que os mentores espirituais são também pessoas, como a Beth disse, em evolução. Portanto, a gente não poderia afirmar que os mentores são mais sábios do que toda e qualquer pessoa encarnada, porque se Chico e André se revezam, quando Chico está na matéria, Chico é orientado pelo André Luiz, ou quando o André Luiz está na matéria, ele é orientado pelo Chico. Então, não sei se eu posso chamar de mais sábios todos aqueles que estão que não estão encarnados só e somente só, ou quem não está encarnado acaba tendo um nível mais elevado por conta que não tem esses apegos da matéria, essa atração gravitacional do planeta. Posso complementar até essa minha última resposta, Márcio? Pode sim, Angélica, por favor. Ô, Eliana, bom dia. Em relação a isso, meu entendimento, né? Eu acredito que quando a gente está encarnado, a gente não tem a mesma sabedoria, justamente também pela lei do esquecimento. A gente está encarnado ou a gente está no plano espiritual. E no plano espiritual, eu acredito que a gente tenha não maior essa sabedoria, mas talvez maior a expansão da consciência por estar no plano de uma dimensão mais leve, uma dimensão menos densa. E não ter a lei do esquecimento lá no plano espiritual. Então, no momento em que o Chico está encarnado, ele tem sabedoria
mas ele tem também a lei do esquecimento, mesmo sendo um avatar. E nesse momento, o André Luiz ele tem uma maior expansão do que o Chico. Perfeito, eu acredito que seja isso mesmo. Obrigada. Eliana. Sim, sim, perfeito. Agora, para mim, fechou. Ótimo. Ok. Obrigada. Até Jesus Cristo, enquanto encarnado, teve as falhas dele, né? Teve os momentos de ser humano, que ele teve umas recaídas. Então, quando a gente está encarnado, é o ego, né? Não tem como. Tem que evoluir o ego.